Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Eu quero ler com a igreja do versículo 1 até o versículo de número 6. Jeremias, capítulo 18. É verdade que desde que nós começamos, Deus já tem falado nesse lugar. Esse ambiente está cheio da presença de Deus, da palavra de Deus. Mas eu quero compartilhar algo mais nesse instante. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Veja que nós estamos diante da palavra do Senhor. Então toda a reverência ainda será muito pouco em relação ao que faremos. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó igreja. Deus abençoe a sua vida. Tome o seu assento. Eu quero trocar ali Israel por igreja. Eu quero trocar Israel pelo seu nome, porque eu quero compartilhar uma palavra nessa noite com o tema: um vaso nas mãos do oleiro. Você pode, por gentileza, para você depois lembrar bem do que foi ministrado, ler o tema dessa palavra comigo? Vamos, 1, 2, 3. Um vaso nas mãos do oleiro. Meus amados, o profeta Jeremias, ele é singular. Ele tem um ministério com uma característica muito própria. Jeremias, ele é aguerrido, ele é resiliente. Apesar de ser conhecido como profeta das lágrimas ou profeta chorão, misericórdia com o ministério daquele quem não chorasse, não é? O ministério de Jeremias é um ministério muito intenso, um ministério muito difícil. O nome Jeremias significa Jeová estabelece. Ou seja, no nome dele, ele já trazia implícita a mensagem de que quem estabelece, escute aqui, quem faz, quem levanta, quem constitui é Deus. É o Senhor quem edifica. E o tema dessa campanha, Edificando 2019, o nome de Jeremias já está dizendo: quem edifica é Deus. O meu e o seu ano, ele passa pelo crivo de Deus, pelo crivo de Jeremias. O Senhor estabelece, o Senhor edifica. Jeremias é da tribo de Benjamim. Nasceu numa cidade chamada Anatote, filho de sacerdotes. O pai dele era Ilquias, sacerdote na casa do Senhor. Jeremias, ele teve o privilégio de ser chamado para ser profeta antes de nascer. No capítulo 1 e no versículo de número 5, numa visão a partir do versículo 4, quando ele é chamado para o ministério profético, no versículo 5 Deus fala: antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, ou nascestes da madre, eu te constituí profeta às nações. Olha que coisa linda. Esse homem ainda não tinha sido nem formado no ventre, e nem havia nascido da mãe, e Deus, como onisciente que é, Deus, aqui não cabe a predestinação. Pastor, então Deus, ele predestinou Jeremias? Não.
Deus ele consagra Jeremias, ele chama Jeremias antes dele nascer, porque Deus é um Deus onisciente, é um Deus que sabe todas as coisas. Para Deus não tem passado e nem futuro, é um eterno presente, todas as coisas estão diante de Deus. E ele vê então quem seria Jeremias quando crescesse, filho de um pastor, de um sacerdote. Então, antes dele ser gerado, Deus já tinha separado ele e constituído ele como profeta, não apenas de Israel, mas profeta para as nações. Olha que coisa maravilhosa. Amados, esse homem aqui, ele teve um ministério profético que durou cerca de 40 anos. Durante 40 anos ele profetizou, mais precisamente no reinado dos últimos 5 reis de Judá. Os últimos 5 reis que governaram o reino do sul antes do cativeiro, o profeta Jeremias viveu exatamente nessa época. E sabe qual foi a dificuldade? É que tanto os reis como as demais autoridades não recebiam bem a mensagem de Jeremias. Amados, às vezes as pessoas convidam o homem de Deus, o profeta, e eu tenho pena daqueles que pregam para agradar a plateia, que pregam para receber uma oferta maior, que pregam pensando em ser convidado de novo, porque onde Jeremias pregava, ele não era chamado para pregar de novo, porque Jeremias não tinha compromisso com as pessoas para quem ele falava. Jeremias tinha compromisso com aquele que estabelece, com aquele que o chamou para o ministério profético. Amados, o que Deus colocava na boca do profeta, ele falava, e isso era um problema, porque às vezes nós queremos ouvir aquelas pessoas que fazem cócegas nos nossos ouvidos. E como Jeremias pregava juízo, espada, conserto, como Jeremias pregava contra o pecado, sabe o que ele recebia? Não era uma oferta graúda depois da pregação. Ele recebia açoite, prisões, bofetadas, rejeição, alguém dizendo que ele não era de Deus, e por isso ele era preso, punido e perseguido. O ministério de Jeremias foi um ministério, irmãos, profético, terrível. E hoje é interessante como as pessoas se nominam profetas, né? Porque eu sou profeta, mas fazem cócega no ouvido daquele que ouve. É bom falar agradando e abençoando vidas, mas quando Deus dá uma palavra de exortação, uma palavra assim, para mexer o brio, para confrontar, o profeta tem que ter a coragem e a vontade de fazer aquilo que Deus ordena. Amados, e Jeremias em momento algum ele omite, e tem um ministério terrível. Depois ele é forçado a ir para o Egito. O cenário fica tão terrível, Nabucodonosor protege ele por um tempo, depois ele vai para o Egito, e no Egito Jeremias morre na velhice. Depois de muito tempo, de viver muitos anos, de profetizar, ele ainda com o povo em cativeiro, ele perece, ele morre. A gente fala 70 semanas de Daniel, mas na verdade Daniel, ele teve o discernimento. Quem falou que o povo ficaria 70 semanas cativos na Babilônia foi Jeremias, né? E Daniel, querendo entender aquilo lá no cativeiro, Deus revela para ele. Mas Jeremias foi um homem que ele sentiu o pulsar do coração de Deus. Amados, o sentimento do coração de Deus vinha para Jeremias. E um determinado dia, Deus querendo revelar uma palavra ao profeta, Deus fala a Jeremias: eu tenho uma mensagem para o meu povo, mas eu vou te revelar essa mensagem hoje de uma maneira diferente. Não é no pergaminho, não é na lei,
não é quando você dobrar o joelho para orar, não é quando você estiver cantando louvores, não. A mensagem que eu tenho para você hoje é quando você descer lá na casa do oleiro. E aqui, irmãos, a ideia que se tem é que a casa do oleiro, que era um profissional, um artesão, que ele trabalhava com barro em cima de uma roda. Havia uma roda na parte superior, um eixo no centro e uma roda embaixo. Com o pé, aquele oleiro balançava a roda de baixo, aquele eixo girava e a roda de cima girava. E aquele oleiro balançava a roda e aquele barro em cima rodava, e com a mão ele pegava um monte de barro, e aquele barro ia criando forma. Jeremias desce, chega na casa do oleiro, para de longe e fica observando o que Deus queria mostrar. O oleiro não tinha nada de diferente, era um dia como qualquer um outro. Ele vai lá, ajeita a roda, vai lá, pega um barro, amassa aquele barro, joga em cima daquela tábua, e ele começa a girar de alguma maneira aquela roda para fazer o barro ali virar um vaso. E de repente aquele barro sem forma, sem valor, começa a virar um vaso. E agora já não era barro na mão do oleiro, mas era um vaso na mão do oleiro. E aqui eu tiro uma primeira lição para que nós tenhamos um 2019 de vitória. A Bíblia diz que aquele vaso, ela não fala barro, ela fala vaso. Aquele vaso que estava na mão do oleiro estraga. Quem aqui nunca estragou? Quem aqui não tem pecado? Quem aqui não erra? Quem aqui é bom o suficiente para se achar melhor do que alguém? Não é porque somos vasos, não é porque estamos na mão do oleiro que não podemos estragar. Amados, a primeira lição que eu entendo aqui é que os nossos fracassos de 2018, 2017, 2016, 2015, eu sei lá que ano que foi, aquilo que te fez estragar, e tem algo que te estragou um dia. A Bíblia diz que aquele vaso já não estava na tábua, estava na mão do oleiro. E mesmo sendo um vaso na mão do oleiro, ele estragou. Irmãos, eu sinto o cheiro aqui da fidelidade de Deus. Ainda que sejamos infiéis, Deus continua fiel. Xere caraba xúdia. Lembra aquele dia que você estragou feio? Por omissão, porque deixou de fazer o que tinha que ser feito? Porque fez além do que tinha que fazer como crente que você é? Sabe aquele dia que você viu o que não devia? Que você falou o que não podia? Você estragou na mão do oleiro. Mas o bonito é que o oleiro não pegou aquele vaso e jogou ele fora, dizendo: não presta mais, estragou. Não, mesmo estragado, continuou na mão do oleiro. Aleluia. Se não fosse a misericórdia de Deus que não me jogou fora, e a graça dele que me faz de novo todo dia, eu não poderia estar aqui ministrando na sua vida. Comece 2019 entendendo que quem te põe de pé é o Senhor, quem te estabelece é o Senhor. Não tem ninguém perfeito aqui não. Pastor, eu nunca estraguei. Vem aqui tomar posse dessa igreja.
tem dia que a gente estraga, irmãos. E o que nos mantém de pé é a fidelidade de Deus, porque mesmo estragada, Deus te sustenta pelas mãos. Satanás vira e fala: agora ele vai jogar fora, agora Deus desiste, agora já era, agora nunca mais vai dar jeito. Mas Deus continua com o vaso estragado na mão. Diga para quem está do seu lado: você está nas mãos do oleiro, meu amado. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, Deus fala assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Diga: o meu Deus é Deus. E Deus continua dizendo: Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança dele até 1000 gerações. Amados, ainda que nós estraguemos, Deus é fiel. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, versículo 13, ele fala assim: ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é o Deus fiel. Eu estrago, Deus não. Se você começar 2019 olhando os seus estragos, vai ser mais um ano de derrota. Mas se você começar 2019 olhando para o oleiro que te trouxe a essa campanha, que te sustenta pela mão e não permite que o alçapão do inferno se abra sobre seus pés, você vai ter um ano de vitória, porque você continua na mão do oleiro. Quantos podem levantar as mãos e dizer: glória a Jesus? Diga: eu estou nas mãos do oleiro. Mesmo estragado. Lembram do filho pródigo? Irmãos, o camarada pegou tudo que ele tinha direito. Ele chega no pai dele e fala: pai, eu não quero mais comunhão contigo, eu não quero viver na mesma casa que o Senhor, eu não quero mais te ver todo dia, eu quero experimentar a vida lá fora. E o pai pega tudo que ele tinha direito como filho por herança e coloca na mão dele, mesmo sabendo que ele ia gastar tudo dissolutamente. A palavra pródigo significa gastador, vaso estragado. E ele pega tudo que tinha direito como filho daquele pai rico, e ele vai, e a Bíblia diz que ele gasta tudo dissolutamente. O filho pródigo se estraga ao máximo. Experimenta a droga, amanhece na boate, cheira a cocaína, vem com pico e estraga, prostitui, experimenta orgia, bacanal, tudo. Mas um dia ele fala: será que o oleiro ainda me recebe? Será que ainda tem jeito para mim? Vou tentar, quem sabe dá certo. E a Bíblia diz que ele volta moribundo, porque estava dentro de um chiqueiro. É isso que o pecado faz conosco, ele nos estraga. Diga: o pecado me estraga. Mas quando ele volta cabisbaixo, envergonhado, achando que eu vou chegar lá no portão e eu vou pedir o servo para avisar que o meu pai, que eu cheguei, porque se ele disser que eu não posso entrar, daqui mesmo eu vou embora. Mas qual a surpresa? Qual a surpresa? A Bíblia diz que de longe ele avista a casa, e quem estava no portão da casa dele? O pai. Quebrado, estragado, vaso ruim. O vaso ruim era aquele menino.
Bíblia diz que o pai abre os braços, e é o único lugar na Bíblia que ela mostra Deus correndo. Deus não corre para vencer diabo, Deus não corre para enriquecer nem para curar, mas para pegar um vaso estragado e arrumar de novo, Ele corre. E a Bíblia diz que o pai corre na direção do filho, abraça gostoso. Ai. Irmãos, a gente não consegue entender o amor de Deus. Feche os seus olhos. Comece 2019 crendo na misericórdia e na graça dEle. Escute o que eu vou te dizer. A infidelidade humana não muda a fidelidade de Deus. A infidelidade humana, nós excluímos, jogamos fora, isso aí nunca mais vai prestar a Deus, o vaso está quebrado e Ele está segurando. E Jeremias olha aquilo, irmãos, e fica impressionado. Ele fala, gente, o vaso quebrou. O vaso quebrou, ele vai jogar fora, mas ele não joga fora. A Bíblia diz, primeira lição, é que Deus, Ele é misericordioso, é que Deus não joga vaso estragado fora. E a segunda lição, é que Ele pega aquele vaso, não fala que Ele pegou o barro, Ele pegou o vaso, e daquele vaso, olha aqui, crente, olha que vaso, aquele vaso estragado, Deus pega ele, sujo, quebrado, estragado, e daquele vaso Ele faz outro, daquele mesmo vaso. Amados, pensa você antes de Jesus. Lembra? Você lembra de você antes de Jesus? Quem converteu aqui já adulto e antes de ser cristão, de ser crente, andou fazendo umas coisas erradas aí? Levanta a mão. Amados, daquele mesmo vaso, a Bíblia fala que o oleiro fez outro vaso. Deixa eu te dizer, o mundo fala que você não vai mudar mais, que você é uma derrotada, que você é a pior da família, que você nunca vai progredir na vida. Satanás cochicha no seu ouvido dizendo que para você não dá jeito, que esse vício não vai ser vencido, que esse pecado não vai passar. Mas a Bíblia diz que desse vaso estragado, Deus faz outro vaso novo. Deus faz novas todas as coisas. Ele muda a mente, Ele muda coração, Ele muda projeto de vida, Ele muda valores, Ele muda princípios. Amados, Ele pega uma prostituta e faz dela uma missionária ganhadora de almas, profetiza e mulher de Deus. Ele pega um traficante e faz dele um pregador da palavra. Deus pega quem não vale nada e faz dele um novo vaso, uma nova criatura. Ele pega Jacó e faz virar Israel. Ele pega Benoni e faz virar Benjamim. Ele pode fazer de você um novo vaso. Não é outro, não é outra encarnação, não é outro barro, não é outro crente, não é outra pessoa, é você, é você. Apocalipse 21, versículo 5, a Bíblia diz assim: e aquele que se assenta no trono diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Deus pode mudar a sua história em 2019. Deus pode mudar a sua trajetória por completo.
agora, nesse apagar das luzes de 2018 e nesse início de 2019, se tão somente você se manter na mão do oleiro, não saia, ele não te joga fora, não saia das mãos do oleiro, ele vai fazer de você um novo vaso. E vou te dizer mais, um vaso para a honra e a glória dele. Quando ele abraça o filho pródigo fala: pronto, agora vem o sermão. Que sermão? Agora vem o sermão. Porque aquele pai diz: meu filho, você não é escravo, você não é servo. Traga uma roupa nova, uma sandália nova, um anel novo. Levem-no para tomar banho e coloque tudo de volta nele. E tem mais, aquele novilho cevado nós vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu, o meu filho estava perdido e foi achado. Deus não trocou de filho, Ele trabalhou no coração daquele filho. Quero que você feche os seus olhos uma vez mais. É com você que Deus conta. Não interessa a sua ficha, não interessa o seu estrago. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça, a glória, o brilho da presença de Deus na sua vida. Eu ministro metanoia, uma nova mente. Eu ministro um novo sentimento, eu ministro na sua vida novo projeto de vida, novos ideais, eu ministro princípios de Deus na sua vida. Amados, Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Em 2019, olha aqui para mim, é com você que Deus vai fazer proezas onde você estiver. Quem toma posse dessa palavra, diga glória a Jesus. É com você. Ele pode colocar um sapato novo, uma capa nova, um anel novo, uma autoridade nova, um dom novo, um ministério novo, uma revelação nova, mas o vaso, ele é feito do anterior, do estragado, não é outro vaso. É aquele barro que é trabalhado por Deus, não é outro. Mas eu encerro com uma terceira e última lição que nós precisamos entender para ter um ano de vitória. Olha aqui, irmãos, o vaso estragou e a misericórdia e a graça não deixou que fosse jogado fora. Ficou na mão de Deus. Daquele mesmo vaso Deus fez outro. Agora olhe para mim, porque aqui eu encerro. A Bíblia diz que o oleiro fez outro vaso como bem lhe pareceu. Quantos preencheram essa cartelinha da campanha aí? Quantos preencheram aí? Amém? Amém. Eu tenho as minhas metas, pastor Jairo Garcia, para 2019. Pastor Gilson, eu tenho minhas metas. Agora, embaixo das minhas metas, eu coloco: todavia, seja feita a sua vontade. Olha aqui para mim. O vaso não deu ordem para o oleiro. Às vezes nós desenhamos uma coisa, mas Deus faz conforme lhe parece bem. Deixa eu te perguntar, quem sabe mais, você ou Deus? Quem conhece o dia de amanhã, você ou Deus? Você já deu conselho para Deus fazer alguma coisa? Quem conhece o futuro é você ou Deus? Irmãos, a gente tem que sonhar, que planejar, mas dizer: Deus, faça como te parecer melhor, seja feita a sua vontade. O texto que nós lemos aqui diz que o oleiro fez outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Você desenhou um ano para 2019, mas é necessário que eu e você nos submetamos debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Não é a minha vontade que obriga a Deus a fazer as coisas. Eu posso pedir e sugerir, mas a palavra final vem dos lábios do Senhor. E eu e você precisamos entender que a vontade de Deus é soberana, porque Ele é um Deus soberano. E por que eu estou dizendo isso aqui nessa campanha de Edificando 2019? É porque às vezes as coisas não saem como você quis, e aí você fica bicudinho com Deus, você fica tucaninho gospel com Deus, biquinho de birra com Deus. A pastora pediu e Deus deu, eu pedi e Deus não me deu. Quantas vezes ela pediu e Deus disse não? Agora ele disse sim, ela está honrando Deus porque disse sim. Mas seja feita a vontade de Deus. Pastor, eu vou orar e eu tenho fé que eu vou ser curado. Cheguei lá, o médico diz, não foi curado. Amém, seja feita a vontade de Deus. Pastor, eu quero ir para o exterior, mas não deu certo. Amém, seja feita a vontade de Deus. Diga assim, o vaso está nas mãos de Deus, mas Ele não manda em Deus. Diga agora para quem está do seu lado, diga vaso, quem manda é Deus. Diga quem manda é o oleiro. A gente precisa nos contentar com Deus, irmãos. Olha aqui para mim. A palavra do Senhor diz assim: agrada-te do Senhor. Às vezes nós não agradamos de Deus, a gente quer as coisas que Deus pode dar. Mas a Bíblia diz, agrada-te do Senhor. Sabe o que é isso? Eu tendo Deus, eu estou satisfeito. O Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor, e aí é traduzido para português, e nada me faltará. O mais correto é, o Senhor é meu pastor, e eu não terei falta de nada, porque Ele é meu pastor, o resto tudo é resto. Ele faz conforme lhe parece bem. É Deus que manda no seu 2019. Nós estamos aqui orando e fazendo a campanha e cheio de alvos, mas a gente precisa orar e dizer, Deus, faça como lhe parecer bem. Eu quero te convidar para ficar de pé agora em nome do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus fala assim, Jeremias 29, 11. Sou eu que conheço os planos que eu tenho contigo. Escute isso. Sou eu que conheço os planos que eu tenho contigo. Deus tem planos para a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Pastor, mas eu fiz aqui o meu edificando. Só que Deus tem o edificando dele para você. Achar caralho. Eu conheço os planos que tenho contigo. E às vezes a gente não entende os planos de Deus, mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Amém, igreja? Sim ou não? Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Amém? Os planos de Deus são eternos. E Ele está dizendo, eu conheço os planos que eu tenho contigo. Plano de vida e não de morte. O plano que eu tenho com você é um plano de prosperidade. E às vezes a gente pede alguma coisa aqui que não é exatamente aquilo que Deus tem planejado para nós. Diga, Deus, faz o que lhe parece bem. E eu me submeto, eu me sujeito, eu me coloco debaixo da vontade de Deus. Pegue a sua cartela, por gentileza. Aleluia. Esse é o seu projeto para 2019. Nós vamos orar por ele. Mas nós vamos terminar dizendo, Deus, faça conforme lhe parece bem.
Reconheça nessa noite que os planos de Deus são maiores do que os seus. Lá em Gênesis, olha aqui, irmãos. Lá em Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus pega o barro e do barro faz o homem. Quem já viu isso aí na Bíblia? Quem já viu isso daí? Deus pega o barro e do barro faz o homem e assopra na narina do homem o fôlego de vida. Olha aqui, psiu. A figura do oleiro, olha aqui, psiu, é a figura do Deus que governa todas as coisas. E o barro na mão daquele oleiro sou eu e você. Nós somos vasos nas mãos de Deus. Quantos vasos nas mãos de Deus tem aqui nessa noite? Vaso não manda no oleiro. Vaso não fica chateado com o oleiro. Vaso não pula da mão do oleiro. Ele está nas mãos do oleiro. E eu quero que você sinta nessa noite o oleiro trabalhando a sua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por gentileza. Feche os seus olhos. De novo eu quero ser Shekorean Chuinefai.